Momentos de risadas, momentos engraçados, bem-humorados, mas momento que a gente cutuca-se o cônjuge, a esposa ou o esposo, e falta gritar no ouvido assim, fala Deus que o teu servo. Não é verdade? Nós não viemos aqui transmitir uma ideia, um mito de casamento perfeito. Nós viemos aqui compartilhar o projeto de Deus para um casamento em aperfeiçoamento. Amém? Bem, a família. Esta é a nossa família, né? O primeiro casal da ponta é a nossa filha primogênita, a irmã Dâmaris, e o seu esposo, irmão Eliezer. O casal do meio é nós dois, né? Esse aqui é o pastor Silmar, Simpatia em pessoa, né? a irmã Marisa e a nossa netinha, a irmã Chloe. A Chloe tem 2 anos e 5 meses, aqui ela está um pouquinho menor. O casal da ponta de cá é o nosso filho caçula, irmão Natan, e a nossa nora, irmã Amanda. E esse casal aqui nos deu um netinho, a foto dele não está aqui porque ele nasceu segunda-feira, irmãos. Aleluia! Pensa nos avós babões. Bem, família é um grande projeto de Deus. Um grande projeto do Senhor. E nós queremos louvar a Deus aqui. Voltar um pouquinho aqui no projeto A Minha Família é uma Bênção. Eu e a irmã Marisa comemoramos agora, dia 16 de abril, nosso jubileu de pérolas. 30 anos que nós estamos dirigindo a igreja. E o nosso pastor presidente esteve conosco ali nos abençoando. Nós temos um princípio de sempre dizer isso à igreja, que o tempo, quando nós mencionamos tempo, não é para apenas enfatizar o tempo, mas para destacar que ao longo desse tempo, Deus vem aperfeiçoando nas nossas vidas. Amém. E nesses 30 anos na vida de dirigir a igreja, do pastoreio, nos últimos 3 anos, Deus levantou a irmã Marisa para, além de pastora, ser palestrante comigo. Aí imagina a minha alegria, né? Imagina a nossa alegria em poder palestrar junto. Então, tudo que nós vamos compartilhar convosco tem este propósito. Também nós estamos nas redes sociais, melhor dizendo, exatamente com o propósito de alcançar vidas e deixarmos aqui o nosso convite aos amados irmãos que queiram nos acompanhar. Vamos ao que interessa, que é a palavra. Nós vamos trabalhar, ao longo deste primeiro momento, hoje, no caso, esses 4 temas. O tema Ambos Serão Uma Só Carne, Meu Casamento, Projeto de Deus, e vamos trabalhar esses 4 subpontos. O princípio da igualdade conjugal, o princípio da exclusividade conjugal, o princípio da reciprocidade conjugal, o princípio da complementaridade conjugal. O que é que está escrito aqui? Vamos ler junto? Meu casamento, projeto de Deus. Eu quero convidar agora os casais a estarem em pé. A irmã, olha, fica de frente, um casal de frente um para o outro, se puder pegar na mão, olhando bem nos olhos dele. Diga juntamente com a irmã Marisa, com a voz bem forte, tá, irmãs? Olhando nos olhos do seu amado. Diz, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Amém. Agora o esposo, olhando fixamente nos olhos da sua amada. Lembra aquele olhar penetrante? Olhe bem para ela e repete assim comigo. Ó minha amada. Ó minha amada. Quão grandes são os teus amores. Agora a irmã também, ó, afasta um pouquinho o esposo assim e olhe nele de cima e embaixo, irmã. Sabe aquele primeiro olhar que você deu nele? Aleluia! Seque bem ele, assim, entendeu? Diz assim, toda mulher
precisa ser como Eva, olhar para o seu amado como o único homem no mundo. Amém. Agora o esposo. Olhe para mim aqui antes de olhar para sua esposa. Ela pode até dar uma voltinha assim, ó. Ok? Tá? Olhe bem para sua esposa. Olhe bem para ela. E agora você vai repetir comigo, dizendo assim, olhando para ela. Todo homem deve ser como Adão. Olhar para sua esposa como a única mulher no mundo. Agora dê um beijo romântico. Oh, glória! Aleluia, 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 aleluia. 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 Amados, eu quero dar continuidade. Esquentou o negócio, até senti. Aleluia. Amados, ao decorrer da nossa fala, diferente do púlpito da igreja, até a indumentária é diferente, né? No púlpito não dá para levantar a mão, porque o culto da liturgia está discorrendo. Ao decorrer da nossa fala, da nossa ministração, as colocações que serão feitas, algum momento bíblico, algum momento teológica, em alguns momentos até exegeticamente, alguns pontos, a teologia do casamento, nós vamos tratar aqui. Se você tiver uma colocação, uma pergunta, pode levantar uma das mãos, nós vamos lhe conceder a palavra. Pode ser assim, pastor Isaías? Porque é um bate-papo bem aberto. Não dá para fazer isso no púlpito da igreja, mas aqui dá. Então nós vamos entrar em assuntos. Hoje a gente vai molhar os pés. Amanhã de manhã vai mergulhar bastante na intimidade. Mas vamos lá. Mas os pés vão ser molhados bem nesta manhã. Vamos lá. Amados, quando se trata do casamento, ambos serão uma só carne, Gênesis 2:24. Estas palavras têm uma relevância absoluta, primeiro porque é a palavra de Deus, segundo porque foi dita no Gênesis, foi ratificada pelo Logos divino Jesus, em Mateus 19:4 e Marcos capítulo 10, e foi ratificado ou confirmado pela segunda vez por Paulo à igreja de Éfeso, em 62, no capítulo 5, versículo 26 ao 31. Bem, estas palavras têm esse propósito de destacar. Os dois serão uma só carne. Eu quero falar neste ponto aqui, macho e fêmea, heterossexualidade, sobre a sexualidade masculina e feminina. Até porque hoje, inclusive, estamos terminando um trimestre da EBD de uma relevância extraordinária. Extraordinária. Eu disse à nossa igreja, e por onde eu tenho passado, que esse trimestre deve ser o manual do culto doméstico, pastor Isaías. Até porque aqui diante do pastor Isaías, eu estou tentando palestrar, né? Um palestrante aí, tanto em Curitiba, Paraná e Brasil. É uma honra poder falar. Tá bom, pastor? De coração, pelo carinho que temos. Eu tenho dito aos casais que devem utilizar essa lição. Pastor Douglas Batista, que é o comentarista, lembra da lição número 6? Eu vou só destacar duas que está dentro do contexto, a 6 e a 7. A desconstrução da masculinidade bíblica, a 6, e a desconstrução da feminilidade bíblica. A ênfase bíblica, padrão de Deus. Ótica de Deus, visão de Deus. Então Deus só conhece aqui. Deus só conhece, eu queria destacar exatamente aqui, entre macho e fêmea. Hétero é diferente, sexualidade diferente. E homo, a gente ouve muito homossexual, é homo, prefixo latino que significa mesmo.
Deus instituiu hétero, diferente, um macho e uma fêmea. Aí veio o diabo e instituiu homo, 2 machos ou 2 fêmeas. Que o sangue de Jesus tem poder. Vamos lá agora, a instituição do casamento. Quando nós olhamos para a Bíblia, a instituição do casamento é divina. Foi Deus quem instituiu o casamento. Deus instituiu o casamento. E o nosso Deus é um Deus de princípios. Aleluia! Para Deus, um homem com outro homem são 2 homens. Uma mulher com outra mulher são 2 mulheres. Mas um homem e uma mulher casados, para Deus, é uma carne só. Aleluia! Aleluias. Assim Deus viu, assim que Deus instituiu. Deus é o idealizador do casamento. Foi Ele que pensou no casamento. Deus que foi quem idealizou o casamento. O casamento não surgiu na Era do Bronze. Não. Quando foi que surgiu o casamento? Lá no auge do Gênesis, a criação. Deus criou o homem, depois criou a mulher. E Deus então instituiu o casamento. O casamento não é humano, o casamento é divino. Aleluia! Deus é o projetista do casamento. Ah, mas como está dando algumas diferenças, alguns problemas, irmã Marisa? Veja, irmãos, no projeto não tem defeito. O projeto é divino. Mas quando nós passamos para o lado humano, na nossa execução, pode haver falhas. Mas o plano de Deus não. Aleluia! O casamento é divino. Então, a instituição do casamento é divina. Foi Deus quem instituiu o casamento lá no Éden. Aleluia. Jesus. E é tão lindo pensar sobre isso. Por isso estamos iniciando no casamento o termo brit, do hebraico aliança, pacto conjugal, casamento, e no grego gamos, a união de um macho com uma fêmea, sob os sagrados laços do matrimônio. É tão lindo pensar sobre isto, o projeto de Deus. Deixa eu colocar a mesa um pouquinho para cá, não fica de costas para os irmãos. Acho que eu vou colocar a mesa um pouquinho para cá, que eu estou ficando de costa para os irmãos aqui. Estou me sentindo meio... Um pouquinho mais para cá, para a gente não ficar de costa para os irmãos. Pastor, por favor, de costa, né? Todas as costas para os irmãos. Aí ficou melhor, Deus abençoe. Obrigado. A gente fica aqui. Aí fica melhor. Aí não fica de costa para os irmãos. Isso. Aqui o pé. Aqui. Isso. Opa. Faz parte dos detalhes, né? Ao vivo. É isso aí. Aleluia. Aleluia. Deixa eu só perguntar a título. Os irmãos estão lá atrás, dá para me ouvir sem o microfone? Ok? Amém? Aqui também dá para me ouvir? Então eu não vou usar o microfone. A irmã Marisa, a voz dela é um pouquinho... cada um tem uma tonalidade de voz, evidentemente, né? Então ela utiliza o microfone ali, eu vou ficar... Até que vão ouvir tua voz. Dá para ouvir ela falando daqui, irmãos? A esposa? Não dá para ouvir, né? Minha voz é fraca, né? Vamos ter que precisar do microfone. Aqui, amor. Aqui, ó. Microfone, aqui, né? Aqui eu vou poder usar isso. Legal. Isso. Ficou melhor. Isso. Aí eu fico do lado de cá quando eu vou falar para não atrapalhar ali a visão dos irmãos. Desculpa, faz parte dos ajustezinhos aqui, tá bom? Vamos lá então. Então, macho e fêmea, o casamento, a diferença sexual, um macho e uma fêmea, e o casamento é instituição divina. O mundo tentou até hoje fazer de tudo, e o diabo também, até porque o primeiro ataque do diabo foi contra o casamento e a família. Eu me lembro quando nós começamos a pastorear, dia 11 de abril de 1993, assumimos a primeira igreja como presbíteros, recém-casados, 21 dias de casado. Com 11 dias meu pastor me consagrou e 21 dias me deu posse da igreja. E estamos até hoje, há 30 anos. Eu me lembro quando o irmão me perguntou... É que nós somos tão velhos, entendeu? É que nós começamos a pastorear muito cedo. Eu tinha 17 anos e ele tinha 19.
A urgência era grande. Na nossa época, a gente casava muito jovem, muito cedo, né? Com 17 anos. Aleluia. E nós não fugimos a regra, né, pastor? Com certeza. Eu com 17 e você com 19. Com 19. Bem, o nome do pastor, quem foi que fez o casamento de Adão? Qual o nome do cartório que Adão casou? Por que tem que casar? O cartório chama Jardim do Éden. O juiz é Jeová Tissebequenu. Tissé de justiça. Jeová, juiz dos juízes. Aleluia. Fez a primeira cerimônia. Por isto, o casamento é uma instituição divina. Todas as outras instituições que vieram depois, como, por exemplo, o município, primeira cidade antediluviana, como, por exemplo, a nação, tudo depois. Primeiro, Deus instituiu divinamente, o próprio Deus em pessoa, o casamento. E alguns, não, mas isso lá atrás, pastor, 4004, segundo a nossa cronologia bíblica teológica, nasce Jesus. E no capítulo 19, Jesus disse assim: no princípio, o Criador fez assim, macho e fêmea os criou. E disse, ambos serão uma só carne. Aleluia! Vamos em frente. Agora vamos entrar no primeiro ponto do nosso tema. Neste primeiro ponto, eu quero destacar o princípio da igualdade. Propositalmente, eu disse que em alguns momentos seria teológico, até exegético, porque eu quero esse é o propósito, basear o nosso estudo na palavra de Deus. E os irmãos, só a título de informação, irmãos, tudo que está aqui nesse slide, nós tiramos do nosso livro, que está em fase final, querendo Deus, vai chegar até o final do ano, pastor Isaías. Amém? Então, depois, todos esses detalhes do hebraico, do grego, da Bíblia hebraica, da tradição judaica, todo ele está no livro. Então, agora, final do ano, nós passaremos ao nosso pastor-presidente, que vai fazer a apresentação. Eu creio que a dezembro, janeiro, estará à disposição. Então, vamos lá. O princípio da igualdade no casamento. Olha como Deus fez. Um macho e uma fêmea. O termo macho, zakar, do hebraico, e fêmea, nekban, do grego. Bem como Deus estava dizendo, vou criar um macho e uma fêmea. Primeiro Deus cria, depois ele faz o casamento. Aí aqui nós vamos ver alguns detalhes na igualdade. O que faz a diferença é a função. A função é diferente, todavia a dimensão é igual. Veremos isso biblicamente, a teologia do casamento. Tem algo que eu tenho lutado há muitos anos nas igrejas onde passamos. Ao longo desses 30 anos, estamos na 7ª igreja. Agora 2 anos, completou 2 anos, agora dia 18. Estamos na Vila Santa. Temos tentado quebrar um machismo que não é bíblico. Amém. Glória a Deus. Mas também o feminismo não. Macho, sim. Fêmea, sim. Feminista, não. Interessante. Feminista está errado. Machista também, tanto quanto. Agora, macho, sim, e fêmea, sim. Você pode adorar a Deus por isso? Amém? Amém? Então vamos lá. Far-lhe-ei uma adjutora, far-lhe-ei uma auxiliadora. Auxiliadora. Esta palavra, quando a gente lê, ou quando alguém lê, parece um pouco assim pejorativo. Poxa, Deus quando foi criar a mulher, pensou em fazer uma auxiliadora, uma ajudadora. Mas quando nós vamos estudar no hebraico, a palavra auxiliadora e ajudadora é Ézer. Ézer. Sabe, quando Deus pensou nesta palavra Ézer, Deus não estava pensando assim, auxiliadora, aquela que vai ajudar o marido, que vai limpar o chão, que vai fazer cafezinho, que é auxiliar de um profissional. Não. Ézer na Bíblia é representado pelo próprio Deus. O próprio Deus, irmã Marisa, sim. Deus é o auxiliador. Deus é o ajudador do seu povo. Então, quando Deus foi criar a mulher, Deus pensou uma palavra
que iguala a ele. Ézer. Olha que lindo, irmãos. Quando nasceu o primeiro filho de Moisés, Moisés, o escritor do Pentateuco, qual foi o nome que ele deu para o seu filho? Eliezer. Eliezer, ó Ézer. O que Moisés estava falando? Deus foi o meu ajudador. Aleluia. Deus foi quem me ajudou. Aleluia. Diante do faraó. Deus foi quem me livrou da espada do faraó. Então esse meu filho vai se chamar Eliezer. Deus é o meu Ézer. Aleluia! Aleluia! Olha o salmista Davi, Salmos 30. Ele diz que Deus é o auxiliador do órfão. Deus também é o Ézer. Davi, quando Deus foi criar a mulher, Deus falou, a mulher vai ser ajudadora do homem. Aleluia! Ela vai ser auxiliadora do homem. Quem é ela? Ézer. Ajudadora. Auxiliadora. Sabe o que é mais lindo? Que eu acho muito lindo, até anotei para mim não esquecer. Porque às vezes a gente começa a falar e acaba esquecendo o que a gente queria falar. E eu coloquei aqui que a essência da mulher, quem nós somos, está em Deus. Aleluia. Quando alguém diz que a mulher veio para ser auxiliadora do homem, ela não está sendo diminuída. Deus não estava diminuindo a mulher. Muito pelo contrário, Deus estava nos exaltando. Deus estava nos colocando uma posição igual a dele. Deus é ajudador do seu povo. Deus é auxiliador do seu povo. Quando Deus foi criar ela lá no Éden, Deus pensou, a mulher também vai ser um Ézer para o homem. Aleluia. Ela vai ser ajudadora. Ela vai ser auxiliadora. Sabe o que eu escrevi? Que o caráter de Deus é como a impressão digital na essência da mulher. Aleluia! A nossa essência. Olha que lindo, irmãs. Muitas mulheres, quando lê auxiliadora na Bíblia, se sentem menosprezada. Não, irmãs. Pense nisso. Quando você lê auxiliadora, pense, eu sou uma Ézer. Eu fui comparada, eu fui colocada igual a Deus. A impressão digital de Deus está na mulher. Aleluia. A essência feminina foi tudo baseada na essência de Deus. Glória a Jesus. Quando nós começarmos a estudar um pouquinho mais para frente, eu quero falar sobre o corpo feminino. Como Deus pensou e Deus idealizou, irmãs. Aleluia. Por isso que tanta fúria contra a mulher. Quantas ideias contra o corpo feminino. Né? Por que tanto ataque contra a vida das mulheres? Porque a mulher é um Ézer. No plano de Deus, na ideia de Deus, a mulher vem em socorro da humanidade. Como Deus vem em socorro do seu povo, assim é a mulher. Esse é o plano de Deus para nós, mulheres. Sermos uma Ézer, uma ajudadora, uma auxiliadora. Você pode estar bem ao lado da esposa, dê um beijinho agora na mão dela, assim, bem carinhoso. Na sua Ézer. Minha Ézer, minha auxiliadora. Amém. Aleluia. A primeira vez que aparece, eu quero só fazer aqui uma colocação que eu vou explicar melhor na sequência. A primeira vez que aparece esse termo Ézer, Knegdou, a expressão que aparece na Bíblia hebraica, me chamou a atenção ao longo desse tempo, estudando e pesquisando sobre isso. Eu vou usar 3 versões aqui, 3. A primeira versão, que é a padrão que nós usamos na Assembleia de Deus, ARC, Almeida, Revista Corrigida. Aparece, é traduzida assim, adjutora, é um dígrafo, adjutora, que esteja como que diante dele. Como que diante dele. Na corrigida. A atualizada aparece auxiliadora que esteja diante dele.
A NTLH, que é a tradução mais próxima do original, por incrível que pareça, aparece a mesma expressão da tradução brasileira, TB, tradução brasileira. Que Megiddo foi traduzido como semelhante a ele, face a face dele. Qual é a expressão bíblica? Ela aparece aqui no capítulo 2, versículo 18, aí depois eu vou explicar no versículo 20 essa expressão. Diante dele, na presença dele. O que Deus estava dizendo com isso? Não é alguém que esteja atrás. Aonde ele entra, ele vai atrás. Não, é alguém que esteja diante, na presença. Dá para entender alguma coisa aqui? Deixa Deus falar. Diante dele, esse é o plano de Deus. Quando Deus criou a mulher, Ézer, Gidgidô, esta era a ideia de Deus. Deus criou a mulher não para ser menos que o homem. Já ouviu aquela expressão? Que a mulher, Deus fez ela depois do homem porque ela é inferior ao homem? Não, irmãos. Nada disso. Deus criou a mulher para olhar nos olhos do homem. Deus queria um encontro de faces. E agora eu quero pedir para você, a irmã aí, olhe bem nos olhos do seu esposo. Vamos lá, encontro de faces. Essa era a ideia de Deus. E junto com a irmã Marisa... Vamos fazer diferente? Vamos ficar de pé? Aí muda a posição. Fica de frente com a sua esposa, assim. Olhe bem na face dele. Olhe bem nos olhos dele. Essa era a ideia de Deus quando criou a mulher. A ideia de Deus, a mulher olhar nos olhos do homem. Diga junto com a irmã Marisa, eu sou a sua cara metade. Eu sou a parte que faltava. E junto nós completamos. Gidgidô. Aleluia! Aleluia! Eu dou um beijo! Aleluia! Aleluia! Esse é um momento especial! Pode tomar assento, obrigado. Já viu aquela expressão, a cara metade? Está aqui no hebraico, irmãos. Gidgidô, a cara metade. Aleluia! Há muitos anos eu estive pesquisando, gosto muito da cultura hebraica, já deu para perceber, né? De onde surgiu essa ideia de cara metade? Alguém criou isso? Não, não é que alguém criou. Essa expressão é do original, a Bíblia hebraica. Que na nossa tradução, alguém que esteja como que diante. Literalmente, eu vou fazer alguém com a tua cara. Com a tua alguém para olhar de face a face. Aí eu vou explicar na sequência por que face a face. Vamos lá. Observe um detalhe aqui, porque é uma parte mais didática, afinal de contas, esse é o propósito, não é só falar do casamento, mas mostrar na Bíblia que o casamento é um projeto extraordinário de Deus. Afinal, para essa vida é o maior. Pastor, é o maior. Sem o casamento não existiria nada mais. Porque é através do casamento que existe a geração, que existe a família. Depois da família vem a sociedade. Sem casamento não tinha nem família nem sociedade. Portanto, o primeiro casal teria morrido e acabou. Deus planejou tudo girar em torno do casamento. Então, um casamento abençoado abençoa os filhos, a família e abençoa a sociedade. Amém. Aleluia! Abençoa a igreja que nós temos e a igreja que nós somos é o reflexo do nosso casamento. Nós temos um casal de filhos, como mostramos na apresentação, a nossa família, os dois, a filha está casada há 5 anos e o filho está casado há 2 anos. O que recebemos agora de presente o segundo neto. E uma das coisas que nós nos preocupamos muito ao longo da vida pastoral, até porque uma boa parte de filhos de pastores estão fora da igreja, e essa foi a nossa maior preocupação, a nossa maior angústia ao longo de muitos anos. Eu prefiro não ganhar nenhuma alma se eu ganhar meus filhos. Eu tento ganhar o mundo inteiro e perder os filhos. Que valor tem? Você quer entrar no céu, primeiramente, com a nossa família. Amém? Amém. Com a amada e os amados filhos. Amém. Isso é maravilhoso. Esse é o propósito. E a preocupação é exatamente...
pastor Isaías disse algo aqui, evidentemente, como eu já disse, um ótimo palestrante, que os nossos filhos não fazem o que nós mandamos, mas eles fazem o que nós fazemos. Aquilo que nós somos, como diz o provérbio, fala mais alto do que aquilo que nós falamos. Aquilo que nós somos. O verbo ser no infinitivo, e aí no gerúndio, sendo, 24 horas por dia. E os filhos estão vendo. Tanto que eu tenho um princípio, nós temos um princípio ao longo dos anos, que os filhos, o meu filho, o maior desafio da minha vida foi ensinar o meu filho como se trata uma dama. Amém. Em casa, onde a igreja não vê. Porque só onde a igreja vê não vale. Porque lá a gente é hipócrita. Pastor, lá, meu amado, minha amada irmã, Pai do Senhor, oh querido, que saudade. E os filhos? Qual foi a última vez que eu chamei os filhos de amado? Qual foi a última vez que eu chamei a filha de amada? Qual foi o último beijo que eu dei na filha? Eu estou usando um hipérbole. Lá, a tendência nossa é ser hipócrita, mas em casa a gente ensina. Então, ensinar o meu filho como se trata uma dama. E o maior desafio da mãe foi ensinar a filha como se trata um príncipe. Porque a filha aprende com a mãe trata o pai assim, a filha vê no pai o reflexo masculino, ela sonha em ter um esposo como pai. Aí você faz a ideia de qual a visão que a tua filha tem de você. O filho sonha ter uma esposa como a mãe. Aí faz uma ideia como que é essa mãe. A mãe é o referencial máximo. Minha esposa como minha mãe. Você pode adorar a Jesus nesta manhã? Aleluia! Então eu só quero destacar aqui, meu Deus, é tanta coisa boa. Olha a expressão, ainda dentro de igualdade para a gente terminar. E aqui está o texto bíblico, versículo 27 do capítulo 1. O termo diz, e criou Deus o homem à sua imagem. Seria Elohim, Deus, o homem Adão. A imagem é Telessem, a imagem de Deus, Telessem, Deus o criou. E criou, a letra ali, macho e fêmea, ou Zacar e Nequebam, que é fêmea, macho e fêmea. Olha só, até aqui, ponto e vírgula, está no singular. Por isso que eu disse que em algum momento vamos fazer exegese, que é sacar do texto, para entender a doutrina bíblica. Olha que coisa linda. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, ponto e vírgula. Aqui só fala do homem, criou. Agora aqui adiciona, ponto e vírgula, macho e fêmea, os criou. Que no original está Adonai, Otô, Bará, Zacar, Nequibam, Otô, macho e fêmea, os criou. O que é que Deus, o que o texto bíblico está dizendo? Que tanto a fêmea quanto o macho tem a imagem de Deus. Amém. Ela não é inferior. Ela não é um outro ser que Deus criou, não, mas com a imagem dele. O cachorro não tem imagem de Deus. A vaca não tem imagem de Deus. O macaco, que é tão evoluído, né? Alguns até chegam ao cúmulo da estupidez, só para não atribuir a Deus a imagem e semelhança, dizer que o homem se evoluiu do macaco. Ele não tem imagem, mas a mulher tem a imagem de Deus. Ou seja, ele é a cara metade. Amém. Igualzinho. Glória a Deus. Só tem funções diferentes. Mas por que o diferente? Vamos ver na sequência por que o diferente. Você pode adorar a Jesus? Por essa criatura tão especial que Deus criou? Vamos lá. Só um momentinho aqui ainda antes. Agora eu quero falar da submissão. Ah, submissão, meu irmão Marisa, que palavra. Meu Deus. Submissão. Eu já encontrei várias irmãs que não gostam do apóstolo Paulo. Mas por quê? Porque ele manda as mulheres ser submissas. Olha, terrível, né? Não gosta do apóstolo Paulo por causa dessa palavra. Submissão. Mas sabe o que é lindo? Que mesmo antes do apóstolo Paulo existir, a submissão já existia. Mesmo antes de Adão e Eva existir, a submissão já existia. Ah, é? Sabe aonde nasceu a submissão? A submissão nasceu no céu. A Bíblia diz que Cristo Jesus foi submisso a Deus. Jesus era submisso ao Pai. A submissão nasceu no céu. A submissão não tem nada a ver com o apóstolo Paulo.
Aleluia. Cristo Jesus foi submisso. Porque nós, mulheres, também não podemos ser submissas. Mas falar de submissão, irmã Marisa, nos dias que nós estamos vivendo, no auge, né, do movimento feminista, se você falar dessa palavra, né, é perigoso tacar pedra na gente. Submissão. As mulheres agora precisam ser empoderadas. Empoderamento feminino. Ô, irmãs, mas você que pensar em empoderamento feminino, pensa lá no Éden. Eu acabei de falar sobre o Ézer. Que é mais empoderada do que quando Deus nos criou? Deus nos criou para ser uma Ézer. Quer mais poder do que isto? Aleluias. Então, submissão. Submissão. Mas a submissão, ela não pode ser imposta. Meu esposo, ele não pode obrigar eu a ser submissa. A Marisa tem que me submeter. Não. O pastor da igreja não pode obrigar as irmãs a ser submissa. Não. Nem mesmo um terapeuta familiar. Mas como que é então a submissão? Eu, você, devemos escolher ser ou não ser submissa ao nosso esposo. Submissão. Nós escolhemos ser ou não ser submissa. Mas a submissão também, irmãs, tem pessoas que têm ideia que a mulher é submissa a todos os homens. Não. Nós, mulheres, somos submissas. Só o nosso esposo. Eu sou submissa ao meu esposo. Aleluia. Essa é a de Deus. Eu me submeto a ele, mas ele me ama, né? Interessante. E nós colocamos aqui a propósito, submissa como a igreja. Como a igreja. Amai como Cristo. O verbo tem 3 modos. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Tanto quanto em português, o grego, da mesma forma. A expressão ali, amar, que é a expressão agapo, amai. Agapei, amai-vos. Esta expressão, amai as vossas esposas como Cristo. O verbo está na forma, ou melhor dizendo, no modo imperativo, de ordem. Tanto quanto a submissão. Quando a irmã Marisa se refere submissão a uma escolha, e a escolha é obedecer a Deus ou não. Porque a Bíblia diz, sede submisso. Mas também a Bíblia diz ao marido, amai-vos. E o modelo, o paradigma, o padrão, não é qualquer amor. Se nós fôssemos entrar nesse ponto, as 4 vertentes gregas do amor, precisaria de algumas horas só para pensar nisso. Mas eu só quero fazer 2 colocações. A Bíblia está dizendo à esposa, sede submissa, ou seja, ela tem a opção de ser ou não, mas a ordem bíblica é ser. E está dizendo ao marido, amai. O diferencial é que a submissão da esposa é como a igreja. Jesus manda a igreja? Não, ele pede. A ordem bíblica para o marido é o quê? Amai como Cristo. O que Cristo provou que nos ama? Com a morte, a própria vida. Ele se entregou. Ei, esposo, o que é mais fácil? Ser submisso ou amar como Cristo? A Bíblia nunca manda as mulheres morrer pelo seu esposo, mas a Bíblia manda o esposo morrer pela esposa. Meu Deus! Esse é o amor bíblico. Eu vou usar aqui um advérbio de intensidade, até, se preciso, morrer. Ou seja, o dever bíblico do esposo é amar intensamente a esposa. Por que Deus não disse o contrário, pastor? Porque o amor da esposa é instintivo. A mulher é romântica e amorosa por natureza. Ela exala amor. Você não disse não amém, esposo? Amanhã nós vamos tratar um pouco melhor disso, mas só dar uma pinceladinha. O homem, para ser romântico, tem que se esforçar muito. É a maior reclamação no gabinete pastoral. A maior, número 1. Tem do outro lado também, nós veremos isso depois. Mas o que eu quero destacar aqui é esse amor, amar
como Cristo e ser submissa como a igreja. Então Jesus trata a igreja com todo carinho. Eu disse até domingo no culto da família, no primeiro domingo nosso do mês passado, aos esposos, não sai andando, arrastando a esposa na rua. Vamos, mulher, vamos embora. Não, pare. Parecendo índio, né, pastor? Índio que anda em fileirinha, um atrás do outro. Não, o lugar, nós vamos ver um pouquinho adiante, qual é o lugar da esposa. Sempre, depois eu explico por que a esposa fica do lado esquerdo. Não é só uma cultura, é um princípio bíblico. Vamos lá. Mas só aqui na submissão, o apóstolo Tito, na sua carta, Tito, nome do nosso filho, né? Nome do neto. Tito, 2, 4 e 5. Olha o que Tito diz. Para ensinarem as jovens recém-casadas a amarem a seu esposo e a seus filhos. E eu quero essa palavra, que depois eu quero falar um pouquinho sobre ela. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas e submissa ao seu esposo. Aí como se as irmãs perguntassem, mas para que tudo isso, Deus? Aí Deus diz a sua palavra, para que a minha palavra não seja difamada. Aleluia! Tudo tem um motivo, a palavra dele, a honra dele, a glória dele, porque o projeto é dele. Você pode repetir conosco? Nosso casamento, é projeto de Deus. E execução, nossa. Nós é que construímos o projeto. O projeto está certinho. Se a gente não for um bom pedreiro, fica meio torto, quebra e reconstrói. Às vezes a gente está tentando de descascar, de reformar, mas o projeto está certinho. A Deus glória, honra e louvor. Aleluia. Amados, vamos ao segundo princípio. Até que hora que eu vou? 10 para meia-noite? Ah, não, né? Vai ter aquele momento do intervalo, não vai me ajudando, para não me perder, por favor. Tá? Vamos lá. O princípio da reciprocidade. Reciprocidade. Vamos ter que adiantar um pouquinho aqui. Essa reciprocidade, ser mutualidade, ser recíproco entre o casal, é um princípio que Deus instituiu no primeiro casamento, como disse Jesus lá em Mateus 19, para continuar, para perpetuar em todos os casamentos. O que é princípio, pastor? Ensino, valor instituído lá no começo, quando Deus principiou Gênesis, exatamente, Bereshit. Bereshit é começo de todas as coisas. O arquê, do grego, no princípio. Deus instituiu o princípio. E o princípio da reciprocidade do casamento. Até porque é vida conjugal. Portanto, a conjugalidade desta vida. Aí Paulo disse, olha que palavra bíblica. A Bíblia tem resposta para tudo. Olha o que está escrito ali. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de... Aí Paulo termina, tudo vem. Aleluia. Nenhum dos dois é independente. Não, mas eu, pastor, disse lá, eu mando. Eu mando se for preciso morrer como Cristo. Aí eu morro pela minha esposa. Eu costumo dizer na prática, porque, irmãos, assim na teoria é tudo muito bonito. Na prática é um pouquinho mais desafiante. Quando alguém precisa dizer que manda, é porque ele está tendo uma sensação que faz muito tempo que ele perdeu a autoridade. Seja em casa, seja na igreja, se não for. Princípio de autoridade. Não se impõe e nem precisa ter uma bandeira. Eu sou. Colocou a placa que eu sou o pastor da igreja. Misericórdia. Não há, o respeito é algo conquistável. Aí Paulo deixa bem claro que o homem não é independente, mas a mulher também. Aí ele diz, a mulher veio do homem, porque Deus tirou dela, macho e fêmea, Deus tirou da costela dele para construir Eva, e veremos detalhadamente isso. Porém, Paulo disse, mas o homem nasce da mulher, e os dois vêm de Deus. Na reciprocidade, eu quero falar um pouco sobre... então, nós temos um tema que nós trabalhamos muito, que diz, esposa não vem pronta.
esposo não vem pronto e casamento não vem pronto. Né? A gente tem um estudo sobre isso. Quando nós, mulheres, nós casamos, nós não estamos prontas. Não, o esposo também. Quando ele casa, ele não está pronto. Nós nos construímos a nós mesmos. Sabe aquele príncipe que você sonhou quando você era solteira, com 15, 16 anos? Ah, quando eu casar, eu quero que meu esposo seja desse jeito. Né? Aí o esposo, o nosso sonho, quando eu casar, a minha esposa vai ser uma princesa desse jeito. Então, aquela princesa que você sonhou, aquele príncipe que você sonhou, ele não vem pronto. Não tem a pronta entrega. Aonde conseguimos um príncipe pronto? Não tem, irmãs. Aonde, irmão, você consegue uma princesa pronta? Não tem. E como fazer então, irmã Marisa? Junto. Aleluia. Queridos, nele, o príncipe que eu sonhei um dia. Aleluia. Sabe aquela roupa que você imaginava o príncipe usando? Compre para ele. Ó, querido. Aleluia. Aleluia. Os irmãos gostaram, né? Eu sempre pensei no príncipe usando uma roupa assim. Compre para ele, irmão. Sabe aquele perfume cheiroso que você sonhava com a sua esposa usar? Oh, glória! Compre para ela, irmão. Fala, Deus! Aquele perfume francês. Compre para ela, né? Aquele perfume Aleluia! Aí, falando em perfumes, irmãos, vai só uma dica. Compre um perfume bem cheiroso, né? E guarda. Só para quando tiver intimidade conjugal. Quando ela passar aquele perfume, você fala, opa, é hoje. Oh, glória! Aleluia. Alguém já está orando para passar todos os dias. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãs, não tem um esposo pronto. Não tem uma esposa pronta. Nós erramos. Por isso é necessário haver perdão, porque há erros, conserto, reconciliações. Quando Deus nos criou, Ézer, Deus nos criou, não foi para carregar o fardo sozinho. Ah, irmã Marisa, lá em casa é eu sou a mulher. Eu que tomo a decisão sozinha. Eu que educo os filhos. Eu que compro as coisas. Eu que troco o botijão de gás. Irmã, não faça isso. Sabe por que Deus criou o homem com força física? O homem tem força nos braços. Mais do que a mulher. Sim, bem mais do que nós mulheres. Para pegar peso, irmã. Sabe aquele móvel que você quer mudar? Espera ele chegar em casa. Diga, bem, eu quero mudar essa estante de lugar. Né? Fala para ele, senta e fica olhando. Bem, eu quero mudar a estante de lugar. É pesada. Ele vai dar um jeito, irmãs. Não se preocupe, ele desmonta, monta de novo, ele arrasta. Mas ele tem peso para isso. Aleluia. Eu já vi mulheres que quando a telha quebra, ela sobe lá em cima e troca a telha. Não faça isso, irmãs. Você é uma Ézer. Você não vem para governar sozinho, você vem para auxiliar. Aleluia! Você é auxiliadora. Você não manda sozinho. Deixa eu fazer aqui uma colocação prática da vida conjugal, nesse ponto que a irmã Marisa está falando. Exemplo real, ou exemplos reais do dia a dia. A esposa diz, meu bem, meu amor, meu esposo, não sei como você trata o seu esposo, espero que seja de uma forma romântica. O homem gosta disso. Espera um pouquinho. Só não pode ser lebre, tá, irmãos? Porque nós conhecemos um casal, pastor Isaías e irmã Graziele, que ele chamava a esposa de lebre. Misericórdia! Sangue do Jesus do Cordeiro! Não era aquilo. A minha o que é isso, meu filho? Aí a irmã falava, meu marido, o casal lá, o marido chama a esposa de lebre, né?
linha leve. Imagina o nível de dignidade. Aí eu falei, irmã, a irmã não se importa que eles chamam de leve? Ela falou, não, mas eles não romântico. Eu falei, Normalmente, quando a esposa pede alguma coisa, qual é a resposta do esposo? Espera um pouquinho. Depois. Pega para mim, por exemplo, a escada. Daqui meia hora ele vê que ela agarrou a escada, já que ele não vai, passou lá para a escada para fazer. Não faça assim. Chega para ele e diz, meu amor, você pode me ajudar ali agora? É possível? Mas não mande. Porque quando a mulher usa no verbo de modo imperativo, pega para mim. Nasce no hipotálamo a região da memória do homem, a figura da mãe que mandava. Estou revelando aqui, tá? Então você diz, pega para mim, meu amor, você pode pegar para mim agora ali? Ele deixa qualquer coisa, não deixa o versículo no meio, o texto no meio. Irmã, aprenda a utilizar da sua feminilidade. Deus deu um potencial para a mulher que o homem não tem. Uma capacidade de transmitir na voz romantismo, meiguice, bondade e dependência. Meu amor, por favor, você pode pegar agora, ele deixa qualquer coisa. Eu tenho um combinado com a irmã Marisa e com os filhos também. Eu posso estar conversando com o meu pastor presidente. Quando ele se aproxima, eu peço licença para ir viro para olho no rosto, seja da esposa ou dos filhos. Pois não, eles vão chegar, foram ensinados, no caso dos filhos, chegar, pedir licença, saudar quem o pai está falando e depois dizer o que eles querem. A questão da atenção para a mulher. A atenção, a mulher não dá atenção, não é o ouvido. Para a mulher, você está me ouvindo? Aí um exemplo não está lá no celular. Pode falar que eu ouço com o ouvido. Não, para a mulher não é com o ouvido, é com os olhos. Tem que olhar nos olhos. Bem, mais à frente a gente vai tratar disso. A questão que o pastor falou, que para o homem, quando a gente dá uma palavra de ordem, ele lembra da mãe mandando lá na infância dele. Sobre mandar nos filhos, irmãs. A mãe não manda sozinha nos filhos. Eu não mandava nos meus filhos quando eles eram crianças. Nós dois mandávamos os filhos. No gabinete pastoral, já ouvimos várias reclamações, né? De irmãos, e até irmãos, um dia a gente viu um irmão bem grande chorando, e ele chorava muito, e eu fiquei preocupada, por que o irmão chora, né? Ele falou, pastor, eu abri mão dos meus filhos, eu não vou corrigir meus filhos mais, a partir de hoje abro mão da minha paternidade. Triste ouvir uma palavra dessa, né, irmãos? Como o pai vai abrir mão dos filhos? A gente perguntou por quê, né? Ele falou, porque lá em casa, se eu corrigir as crianças, a minha esposa, meu Deus, virou uma galinha chora. Misericórdia. A casa cai. Se eu levantar a voz para os meninos, eu tenho que brigar com a mulher. E pior, pastor, é quando a sogra também... Aí, para não perder a esposa e nem a sogra, eu vou abrir mão de educar meus filhos. Deixar para minha esposa educar as crianças sozinha. Só para nós pararmos aqui, que eu já recebi um feedback do intervalo, só uma colocação. Nós tínhamos um combinado e funcionou. Funcionou. Agora os filhos estão colocando em prática também. Sempre na hora de admoestar os filhos, era o pai e a mãe junto. Uma vez o pai falava, e quando era necessário, enquanto criança, usar a vara. A outra vez era a mãe. Uma vez o pai, outra vez era a mãe. Para eles crescerem entendendo se o pai falou, está falado, se a mãe falou, está falado. Porque antes o pai e a mãe já havia combinado. Se o pai e a mãe discordar de alguma coisa, depois, em particular, revê os pontos e orienta os filhos segundo a decisão dos pais. Porque foi assim que Deus criou os dois para trazer o mundo, os dois com braço para cuidar bem, os dois com todo o potencial de paternidade e de maternidade.
Amém? Nós vamos terminar agora fazendo um destaque aqui e já vamos ao intervalo. Quanto à correspondência da mutualidade, observe esta imagem. A ideia é transmitir com a imagem a mensagem. 2 pombinhos semelhantes, 2 corações. São 2, mas são tanto quanto iguais. Mutualidade. Dentro do casamento, um dos principais segredos de um casamento abençoado, bom, ótimo e excelente, é viver reciprocamente. O que dói no meu olho, com certeza vai doer no dela, que o olho também é sensível tanto quanto. O que dói no dela, com certeza vai doer no meu. Se eu não quero que fale comigo de uma forma, uma tonalidade elevada, eu também não posso fazer. A gente colhe o que planta. Por isso que dentro do casamento é mutualidade, respeitando os direitos e compartilhando bons momentos e momentos difíceis, abrindo o coração e sendo como cônjuge. Por isso a vida é conjugal, conjugalidade. Em verbo, conjugar verbo, exatamente a flexão das desinências. O que faz um verbo estar no particípio, estar no infinitivo, estar no gerúndio. Só muda a desinência. Isso é flexionar, conjugação verbal. Para a vida conjugal, o termo conjugal, conjugalidade é exatamente isso. Flexibilidade. A vida 2. Por favor, estejam em pé. Gostaria de terminar este primeiro momento com uma palavra de oração. Posso, pastor Isaías? Pai Celestial, nós te louvamos nesta manhã pelo privilégio de estarmos juntos com esses casais para compartilhar tua palavra, a vida conjugal, a conjugalidade, dentro desse princípio de igualdade, de reciprocidade, Senhor. Continue abençoando o nosso casamento. Queremos refletir a tua glória no nosso casamento, a nossa família e ao mundo, para dizer que o teu projeto funciona e que é uma grande bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra com a liderança.